Programa Sociedade Solidária de volta na edição de hoje, dialogando a respeito da nossa capacidade, da sociedade brasileira, de responder a calamidades, tragédias naturais. Conversamos com o bombeiro voluntário Aparecido da Cruz, aqui nos estúdios conosco, representando a Força Tarefa Brasileira e compartilhando conosco a experiência desses profissionais das mais diversas áreas que se voluntariam em situações de tragédia para poder amparar as vítimas, as famílias que, infelizmente, acabam sendo afetadas muito fortemente por fortes chuvas, deslizamentos e tantas outras calamidades que vemos aí diariamente nos noticiários e que inclusive têm se intensificado nos últimos anos, ao que podemos observar. Bom, no bloco anterior, o senhor já falava a respeito dessa atuação dos bombeiros voluntários, que ela se dá em parceria com a Defesa Civil. Agora, com relação a esse treinamento, como é que é o preparo? Quais são os assuntos que são trabalhados ali com as pessoas que se interessam e querem desenvolver atividades voluntárias como essa? Desde o APH, o atendimento pré-hospitalar, tá? Que é justamente aquela coisa de pôr a mão na massa, no acidentado, na pessoa que tem algum tipo de trauma, algum tipo, de repente, de uma situação emergencial, em suma, né? Nós temos também, durante o curso, durante o período do curso, prevenção e combate a incêndios, lógico, para poder facilitar até que essas pessoas tenham conhecimento sobre extintores, hidrantes, como utilizar, de repente, num combate, os equipamentos de segurança, EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, que são as capas de aproximação, as botas e o próprio uniforme, para poder desenvolver sua atividade com tranquilidade. Agora, vale destacar que os bombeiros voluntários não é a população, não é qualquer um que pode acionar. São os próprios órgãos oficiais quem os mobilizam? Em alguns casos não, Daniel. Existem, por exemplo, o exemplo de Santa Catarina, que é um exemplo bem típico que a gente usa quando a gente fala a respeito de bombeiro voluntário no Brasil. E lá o 193, a central 193, pertence aos bombeiros voluntários. Então você disca 193 e você tem esse caso. No caso de municípios, citando o exemplo aqui de Guarulhos, na Grande São Paulo, nós temos lá um telefone que não é um 193, é um telefone específico daquela base e mediante o acionamento de qualquer cidadão em situação de emergência, ele pode assinar o Corpo de Bombeiros Voluntários para que se dê atendimento. Olhando para a experiência internacional, olhando para o Brasil, como que vocês veem a expectativa ou a necessidade do nosso país para conseguir responder de forma imediata a todas as situações de necessidade que vão aparecer aí nos próximos anos? Eu acredito que precisa um pouco mais, principalmente, de investimento nessa área de prevenção de desastre. Nós sabemos que quem faz a prevenção evita a ação. Então, a partir do momento que você investe mais em prevenção, na educação de pessoas, na capacitação de pessoas para atender essa demanda, eu acredito que a gente pode ter um avanço muito significativo. Vale ressaltar sempre que no Brasil, hoje nós temos uma condição com relação a essa questão de atendimento à emergência, até privilegiada. Hoje nós temos muitos e bons profissionais de atendimento à emergência, né, que atuam no nosso país com maestria nesse tipo de situação. Mas, sem dúvida nenhuma, todo o apoio é sempre bem-vindo. Sim, muitíssimo bem-vindo. Nessa última situação no Rio de Janeiro, nós contamos muito com o apoio de pessoas da sociedade civil organizada, pessoas que nos ajudaram e muito. Por quê? Hoje a Força Tarefa, como todos os bombeiros voluntários do Brasil, uma grande maioria não recebe recurso público. Então vivem, lógico, de doações, de pessoas, de empresas, de grandes empresários que ajudam e nós também, os próprios voluntários, que bancamos essa situação. Então, para conseguir ônibus, nós tivemos que contar com muita ajuda de pessoas externas, de público externo, para poder conseguir condução para a gente poder chegar nesses lugares. E lá, no local da própria emergência, lógico, há toda a estrutura da própria Defesa Civil Nacional, que proporciona condição não só de você chegar ao local onde aquela força de trabalho é necessária, mas de permanecer mas ali, também de permanecer lá, né? Bom, o senhor destacava a importância da prevenção. Quais seriam as suas principais recomendações para quem está acompanhando? Não temos muito tempo, infelizmente, mas tanto para a pessoa saber o que ela pode fazer para evitar que uma calamidade aconteça, o que cabe a cada um de nós, ou mesmo quando há uma situação iminente ali, quais são as nossas medidas emergenciais de prudência?
Bom, em se tratando de prevenção, eu acho importante que as pessoas procurem conhecer principalmente a sua região, o local onde moram, né? Tem muita gente, por exemplo, que mora num determinado lugar, num condomínio, e não conhece as principais vias e saídas de emergência. Isso, de repente, numa situação emergencial, pode ser de suma importância, tanto para salvar a vida, quanto para até sair do prédio, né? Nós tivemos um caso também recentemente, em se tratando especificamente como nós estamos em grandes centros urbanos também, né, essa questão dos prédios, dos condomínios, tivemos aquela situação no Rio que o rapaz entrou no momento que o prédio estava desabando dentro do elevador e foi salvo, né? Isso é uma exceção, porque nunca se usa o elevador, principalmente numa situação de emergência. Por quê? A tendência é que se desliga a energia e, consequentemente, você fica preso lá. Então, foi uma exceção, né? Que as pessoas tenham um pouco mais de disponibilidade, de conhecer um pouco mais desse tipo de trabalho que são desenvolvidos por bombeiros voluntários, pelo próprio Corpo de Bombeiros Municipal. Eu acho que essas informações são básicas para que as pessoas tenham um pouquinho mais de conhecimento. Bom, gostaríamos de agradecer ao senhor Cruz por estar aqui conosco representando a Força Tarefa Brasileira e, para finalizar o programa, dedicar ao senhor, a todos os bombeiros voluntários, as pessoas que se engajam nessa causa tão importante de salvar vidas, uma mensagem do criador desse programa, o jornalista Paiva Neto, numa edição histórica da revista Boa Vontade, a revista que apresenta as realizações da LBV. Essa edição é histórica porque ela fala justamente a respeito da grande mobilização que foi realizada por ocasião dessa calamidade na região serrana do Rio de Janeiro, que possibilitou a entrega de 544 toneladas de doações às pessoas vitimadas por essa calamidade. Foram doações de água potável, alimentos não perecíveis, materiais de primeira necessidade, de higiene, enfim, todo um apoio oferecido em parceria com os órgãos oficiais, com o sistema da Defesa Civil, para que essas famílias pudessem ser socorridas num momento tão importante como esse. No editorial dessa publicação, intitulado Exemplo de Superação, afirma o diretor-presidente da LBV, o jornalista Paiva Neto. É nos momentos de crise que se forjam os grandes caracteres e surgem as mais poderosas nações. Bom, com essa mensagem nós finalizamos então mais essa edição, pensando a respeito desses momentos de crise como possibilidades para que nós possamos nos forjar como pessoas melhores e mais solidárias. Mais uma vez agradecemos, abrindo aí para as suas considerações finais. Nós da Força Tarefa é quem agradecemos por esta oportunidade, gentilmente concedida pela LBV e por esse programa Sociedade Solidária. E agradecemos a todos, né? E pedindo aí que quem quiser mais informações sobre o trabalho do Bombeiro Voluntário e da Força Tarefa Brasileira, pode acessar o nosso site, né? Que é o www.ftbr.org.br. Mais uma vez agradecemos. E o programa Sociedade Solidária de hoje fica por aqui. A você, nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.